Olá, professores, sejam muito bem-vindos a mais um planejamento de aula do componente de robótica. Meu nome é Ana Laura, sou formadora EFAP, vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher branca, de pele clara, cabelo castanho claro um pouquinho para baixo do ombro, tenho olhos verdes, uso óculos, hoje estou vestindo aí uma camiseta vermelha, uma calça preta, tênis preto. Tenho o meu braço direito aí fechado em tatuagem, algumas pulseiras, e no meu braço esquerdo eu tenho um relógio. Bom, vamos falar aí então do nosso material, ok? Hoje a gente vai trabalhar aí a aula do 6º e 7º ano, a aula 1, 2, 3 e 4. Vocês estão vendo aí o cronograma, então a gente tem a semana 2. A semana 3 a gente vai trabalhar a aula do 8º ano, a aula 3, 4, 5, 6. E na semana 4 a gente volta para o 6º e 7º, para a gente poder ver a aula aí 5, 6, 7 e 8, ok, professores? Bom, vamos ver aí os nossos objetivos. Então a gente tem aí como objetivo planejar as aulas do material digital do 6º e 7º ano, explorar com os estudantes o MakeCode, a plataforma, a gente vai trabalhar aí os LEDs, eles vão fazer a primeira programação deles e vou trazer também para vocês aí como objetivo também aplicar algumas metodologias e estratégias de sala de aula, ok? Bom, a gente tem também aí a capa dos dois materiais que a gente vai trabalhar, o mistério do microbit e os animais animados, e temos o nosso escopo sequência, que é onde está os objetivos da aula, e você vai ter algumas informações mais detalhadas dessa aula. Bom, professores, agora eu espero vocês preparem o material e a gente já se vê. Bom, professores, vamos falar aí nessa primeira parte do nosso planejamento de aula, da aula do 6º e 7º ano, aula 1 e 2, que vai falar um pouquinho sobre o mistério do microbit. Então vai ser essa aula onde nossos estudantes vão conhecer a plataforma, vão mexer nos blocos, vão saber onde estão os blocos do microbit, como faz para arrastar, como faz para criar um código, né? Então é uma aula mais para que eles possam explorar tanto o microbit quanto a plataforma MakeCode, ok? Então a gente traz aí no foco, para começar, no foco no conteúdo, para que você faça aí, estimule a retomada do conceito do que é programação com esses estudantes. Então eu trago como sugestão aí uma nuvem de palavras coletiva no quadro. O material traz também para que vocês abordem a questão do que é a programação, onde existe a programação no dia a dia. Então eu trago também como sugestão que vocês mostrem, né, os apps, os programas, os jogos, e que esses programas e esses jogos, eles são feitos através da programação. Então a gente pode contextualizar aí com o cotidiano, certo? Então é trazer o estudante, a gente pode perguntar também, ó, qualquer pessoa pode aprender programação, né? E pedir para que eles possam ir falando o que eles conhecem sobre programação, se eles já vivenciaram, se eles já programaram alguma coisa, onde está a programação no dia a dia. Então é interessante que a gente possa aí trabalhar o que é programação com esses estudantes. Na verdade, eles já vêm do primeiro bimestre conhecendo um pouquinho, a gente já vem conversando com eles. Aqui a gente vai fazer uma retomada, ok? E a gente vai explicar o que é também o microbit, tá? Então explique o que é o microbit e realize uma exploração guiada. É interessante que você, professor, leve aí uma placa física para sala de aula, mostre como o microbit se conecta ao computador, né? Como que a gente passa o código. Então é interessante que eles também possam observar aí na parte física, ok? Bom, aqui no foco no conteúdo, a gente vai entrar aí no material onde ele vai mostrar a plataforma em si realmente. Então, onde estão os blocos, quais são os principais blocos, blocos guias, blocos de gatilho. Então, eles vão realmente fazer uma exploração nessa parte. Então, apresente o MakeCode e explique que tudo que eles programarem vai aparecer aonde? No simulador. Mostre que o simulador fica no cantinho aqui. Então, tudo que eles fizerem dentro da plataforma, todos os códigos que eles criarem, todo o programa que eles criarem, vai aparecer no simulador, ok? Mostre onde ficam os blocos e o que são blocos e o que são extensões. A extensão aí, a gente tem o GitHub como extensão, ok? E os blocos a gente tem vários aqui no cantinho, então a gente também pode mostrar isso para eles. O material vai trazer para que vocês explorem realmente esses blocos com os estudantes. E né, para essa exploração, para a gente falar um pouquinho o que são os blocos e o que são extensões, dá para a gente criar mapas mentais visuais, fichas ilustradas ou quadros visuais também, caso você queira fazer para ficar mais visual para os nossos estudantes. E o que é extensão? Então explique o que é o GitHub, que é uma extensão. Em grupos, peça para que eles explorem a interface do MakeCode de forma online ou offline. Então é uma atividade realmente por exploração. Então a gente vai aí apresentar a plataforma e sua interface, possível por meio de um projetor. Caso você consiga projetar você aí fazendo uma exploração nessa plataforma, também é interessante para que eles possam acompanhar cada partinha dessa plataforma e daí você, professor, vai explicando onde ficam os blocos, onde a gente baixa os códigos, como que a gente arrasta, né, como que a gente exclui um bloco. Então também é interessante essa navegação.
Para começar, né, então a gente traz aí, ainda com foco no conteúdo, o material vai trazer bloco por bloco. Então vai ter lá o bloco de gatilho, vai ter inúmeros tipos de bloco e cores diferentes. Então você, professor, pode associar a cor ao objetivo daquele bloco. Tá? Inclusive, você pode fazer cartazes associando a cor e o objetivo do bloco. Então, também vale a pena que nossos estudantes realmente entendam para que serve cada tipo de bloco dentro aí da plataforma, tá? Então, o objetivo é compreender os diferentes tipos de blocos de programação no MakeCode e seu uso e como combinar eles para criar um código, ok? O que eu trago de sugestão? Para que você crie aí especialistas em bloco. Então, você divide a sala em grupos e cada grupo vai pesquisar realmente um código, um bloco. Né, e saber para que aquele bloco funciona. E naquele bloco lá eu tenho vários tipos de bloco que me dão a oportunidade de fazer vários tipos de combinações na programação. Então você vai dividir a sala e cada grupo vai pesquisar um tipo de bloco e depois eles vão socializar entre eles, ok? Então também é interessante. Finalize retomando os 4 tipos de blocos, né, e reforce que compreender cada um é essencial para criar programas mais criativos e funcionais. É uma atividade em grupo, tá? E é muito interessante que você proponha esses desafios. Eles vão pesquisar, eles vão olhar para que serve cada bloco e depois eles podem tentar montar um pequeno código aí com os blocos que eles pesquisaram, ok? Continuando, a gente tem aí o material traz aí o foco no conteúdo ainda e ele vai trazer para vocês, pessoal, no material, o que é cada bloco. O que cada bloco significa, certo? Também é interessante. Então, ele traz esse guia de blocos. Então, eu trago mais uma sugestão de uma exploração guiada e uma gamificação. Então, um jogo da descrição ou cartões de função. Então, você pode criar um jogo aí que cada grupo vai descrever a função de um bloco e o grupo que acertar recebe uma pontuação. Ou você pode criar cartões de função. Então, eu tenho lá o bloco de gatilho, eu tenho o bloco de início. Então, você vai criar cartões para esses estudantes aí entenderem o funcionamento de cada bloco e, além de entender, perceber para que ele funciona, ok? Então, também ele traz no material o arrastar, o encaixar, o remover e o pausar. Então, como que eu arrasto esses blocos lá na plataforma para montar o meu código, também é interessante. É legal a gente fazer uma exploração nessa parte, onde o professor mostra e depois eles vão tentando encaixar esses blocos. Eles mesmos lá no computador, eles vão puxando, arrastando, tentando encaixar. Aqui é importante deixar livre para que eles possam errar, para que eles possam remover os blocos, né, deletar. Então, eles vão testando aí como eles vão fazendo essas combinações, como que eles jogam e montam essa programação ali na área de programação do MakeCode, ok? Também reforça a importância de organizar os blocos corretamente. Mostre que o bloco solto na área de programação, ele vai ficar cinza. O bloco, para ele ser lido numa programação, ele tem que estar coloridinho, tá, pessoal? Ele tem que estar encaixadinho. O bloco que fica solto ali na área, ele vai ficar cinza, ele não vai ser lido na hora da programação. Então, ou você pode deletar ele, jogar ele fora, arrastar e jogar ele fora, ou você encaixa ele certinho na programação que você estiver criando, né, que o estudante estiver criando. Então, isso os estudantes também precisam entender, porque senão eles deixam a área de programação cheia de pedacinhos de blocos que não vão ser utilizados, ok? Então, eu sugiro uma atividade aí em grupo para que eles possam explorar, principalmente se arrastar, deletar, encaixar, certo? E sempre diga que esses blocos são base para iniciar qualquer programa e que todos os programas vão aparecer aonde? No simulador. Então, tudo que eles fizerem na plataforma, né, dentro da área de trabalho, dentro da área de programação ali, ele vai aparecer no simulador que tem do ladinho ali da plataforma, ok? E, na prática, para terminar, né, essa aula, que é o mistério do microbit, então que eles estão aí observando e conhecendo a plataforma, explorando a plataforma, eu trago para vocês duplas de apoio, então agrupo os alunos mais experientes com os que têm mais dificuldades para ajudá-los no login. Cria uma trilha visual, né, da atividade, então passo a passo para eu entrar aí no MakeCode, ok? Então acessar novo projeto e nomear, também é legal deixar descrito aí no pedaço da lousa ou fazer um cartaz desse trajeto. Fazer uma dupla produtiva, então forme duplas para que os alunos um execute e o outro observe, depois eles invertem. Lembrando que o material traz o código passo a passo, então o estudante vai ter que olhar o passo a passo e reproduzir ali na plataforma. Então eu posso colocar duplas, um faz e o outro passa os comandos, e depois eles invertem essa dupla produtiva, ok? E deixa eles testarem, tá bom? Porque eles vão errar, eles não vão encaixar, mas é o momento de eles errarem ali para que eles possam estar observando como funciona, o porquê que o código não funcionou. Então é interessante a gente fazer essas perguntas para que eles possam também trazendo aí o seu aprendizado. Então garanta que todos estejam logados também na plataforma antes de seguir e sempre utilizando aí o e-mail institucional. Essa é a primeira aula, aula 1 e 2, onde eles vão realmente explorar. Então é o mistério do microbit. Professores, fiquem com as questões, a gente já volta.
Professores, lembrando que agora a gente vai ver a aula 3 e a aula 4, que é animais animados. Lembrando que na aula anterior, nossos estudantes aprenderam a explorar a plataforma aí do MakeCode, do Microbit, pegaram, né, mexeram, entenderam como funciona, arrastaram, testaram, conheceram os blocos, as funções de cada bloco, dos 4 blocos, o que é extensão. Agora, eles vão fazer aí mais ou menos a primeira programação básica deles, ok? Então, essa aula, ela vai trabalhar aí com eles a programação para que eles coloquem na plaquinha Microbit um animal que vai ficar piscando ali, um caractere que vai ficar piscando ali, uma imagem que vai ficar se movimentando. Então essa vai ser a programação que eles vão criar. E essa aula ela vai conectar um pouco com a parte daí dos animais em extinção. Então ele vai trazer um pouco dessa reflexão de animais em extinção. Então você pode fazer aí, conversar com os estudantes sobre isso. Então o objetivo dessa aula seria trabalhar a programação de imagens animadas no Microbit, relacionando com a causa da preservação da fauna brasileira, ok? Então, pergunte para os estudantes se eles conhecem animais, se eles conhecem os animais que estão em extinção, né? Então você pode trabalhar um pouco sobre isso com esses estudantes também. E ela também vai se conectar àquela aula que eles tiveram sobre pixels, né? Que a gente já conversou no bimestre passado. Então ele vai trazer aí os animais, né, em forma de pixels. Então eu trago aqui, ó, utilize aí um painel colaborativo, né? Crie com esses estudantes um painel colaborativo. Então utilize um quadro ou mural para listar as soluções sugeridas pelos estudantes. Então como que eu posso trazer uma solução para que eu evite animais em extinção. Então também é uma conversa que dá pra gente trazer com eles. E explore a linguagem dos pixels, né? Perguntando como esse flamingo é formado e que relação tem a ver com os LEDs do Microbit. Por quê? A gente vai fazer a primeira programação aí do LED do Microbit, fazendo um animalzinho aí se movimentando, ok? Então essa vai ser a primeira programação deles, ok? No foco do conteúdo ele traz aí ainda, ele continua explorando aí a questão do pixels, que ele é muito parecido aí com os LEDs do Microbit, então retome o conteúdo anterior para criar uma ponte cognitiva com a aula atual. Lembra que eles conheceram o que é o pixel, que é o menor ponto de imagem, de uma imagem. Então a gente vai também fazer aí a fase de design de thinking, que eles lembram que eles fizeram os pixels, eles desenharam no papel quadriculado. Aquilo que eles fizeram lá, agora eles vão transformar ainda dentro do Microbit, ok? Então prepare um quadro com o roteiro visual dos blocos e recursos que esses estudantes podem consultar. O material ele vai trazer a programação inteira para vocês. Pronto, professores. Então é legal que a gente traga aí esses blocos, os principais blocos e recursos, e deixe no lugar visual para que os estudantes percebam, eu vou ter que usar esse e esse bloco, ok? Fica mais fácil para eles poderem se conectar. E vai também trabalhar a teoria para a prática. Então eles fizeram na aula anterior, lá no primeiro bimestre, o pixels, eles fizeram no papel quadriculado, agora eles vão fazer isso usando uma programação, usando uma plataforma e fazendo com que essa programação passe para a plaquinha, que é o Microbit, ok? Então também é legal porque a gente vai fazer aí a transição, né, da teoria para a prática, ok? Bom, na prática, a gente vai ter, como eu disse, o material traz o código por código, a receitinha mesmo. Então, o que é interessante aqui? Eu prestar atenção se meus estudantes estão se conectando realmente de forma correta. Então, para isso, eu trago, para facilitar vocês aí na sala de aula, que vocês nomeiem monitores tecnológicos, né? Esses monitores podem ser os estudantes que tenham mais facilidade em conectar, tenham mais facilidade em entrar na plataforma. Então, eles vão ajudar aquele colega que tem mais dificuldade de acessar a plataforma. Além de acessar a plataforma, a gente ainda tem que nomear o nosso arquivo, o nosso projeto. Então, também pedir para que eles prestem atenção nessa nomeação, ok? Então, depois disso, a gente vai observar a sequência dos blocos a serem utilizados. Então, você, professor, pode mostrar no material quais são os blocos que eles vão utilizar e daí pode conectar com a aula anterior, perguntando esse bloco serve para quê? Esse bloco qual tipo de bloco é esse? Qual o objetivo desse bloco? Então a gente pode trazer e conectar com a aula anterior também. Fazer uma leitura orientada com esses estudantes. Peço para o estudante ler cada passo e o outro executar, promovendo envolvimento e colaboração. Então você pode fazer uma leitura compartilhada na sala toda, ou em duplas, eles vão lendo o passo a passo do código e vão conversando e vão executando esse código, tá? E depois que eles fizerem essa primeira criação deles, eles lerem os códigos lá, também é interessante a gente desafiá-los numa criação autoral. Então desafiem eles a aplicar o que aprenderam em uma criação mais autoral. Utilizem o storytelling para envolver os estudantes. Lembra que a gente começou a falar dos animais em extinção? Então a gente pode criar um storytelling, né, também para envolver esse desafio de criar um código novo, né? Em vez de fazer só o código que está aqui apresentado no material, eles testarem outras imagens também, ok? Então reforce o uso correto do nome do projeto, aquela lá de você cadastrar o projeto novo. O nome do projeto vai ser Animais Animados e isso ajuda na organização dos arquivos salvos. Lembrando que se eles entram com o meio institucional deles, esses arquivos, esses programas que eles estão fazendo, essas programações vão ficar salvas, mas só se for pelo caminho correto, certo? E daí a gente tem na prática, né? Então, o que na prática eles vão fazer? Eles vão fazer, né, uma imagem de um patinho se movimentar na tela do Microbit, certo? Então, eu peço para que vocês trabalhem em duplas também para facilitar. Então, em duplas, eles devem reproduzir o mesmo padrão de código anterior, agora com o novo ícone e o pato.
certo? Desafio final, um desafio de investigação. Como ele pode se movimentar usando os LEDs? Então, como eu vou fazer esse patinho se movimentar usando os LEDs? Né? Qual o efeito que eu vou ter que dar para fazer com que para parecer que esse patinho está se movimentando? Então você pode aí explorar, falar para eles falarem, né? Conversar sobre como que eles imaginam que isso possa acontecer, também é interessante. Incentive o teste no simulador. Então ver o pato se movendo no painel reforça o vínculo entre o código e o resultado visual. Lembra, eles têm o simulador aqui do lado e tem onde eles vão criar o código. Peço para eles sempre criando e olhando o simulador do lado, o que está saindo ali, certo? E ao final, depois que eles criarem, cada dupla criar o seu, né, você pode fazer uma galeria de animações. Então, ao final, proponha que eles compartilhem as criações. Cada estudante apresenta o seu animal e a sua mensagem de proteção à natureza. Então, você pode voltar àquele storytelling que eu falei. Mas o principal dessa aula é nossos estudantes entenderem como que o código, né, criado aparece aí e passa para o microbit, aparece aí nesse simulador. E entender que tudo que eles fazem ali na plataforma vai aparecer aqui também. Ok? E como que a gente trabalha essa questão da movimentação, que o material também traz essa questão da imagem, ok? Como que a gente faz para essa imagem se movimentar, tá? Então, utilize a metáfora do flipbook, eu trago como sugestão, né? Livro de desenho que ganha movimentos ao virar a página rapidamente, para explicar a lógica da animação com LEDs. Então também essa questão do flipbook também vai ajudar você a falar por que o LED, como que eu faço para dar essa sensação da programação ali da nossa imagem ele estar se movimentando. Deixe os estudantes explorarem, ok? E eu deixo agora vocês, professores, com todas essas ideias para que vocês construam aí o planejamento de vocês. Até mais.